Agora nós vamos ter uma palestra sobre inovações tecnológicas no tratamento de melasma, de manchas. Vamos falar um pouquinho das alterações na coloração da pele. E para isso, nós vamos convidar o Dr. João Carlos e Silva, médico, dermatologista, biomédico, especializado em medicina estética e dermatologia, fundador da Skinner, né? Falar sobre manchas. Pedimos então a atenção de todos, e eu gostaria de pedir só para o pessoal que fica ali atrás, para fazer um pouquinho de silêncio, enquanto estiver passando a transmissão. Tudo bem? Então vamos lá, doutor João. Obrigado. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite que foi formulado para estar aqui com vocês, né, e a presença de vocês também para essa apresentação que nós vamos fazer. Só que eu começo com uma péssima colocação, né, que mancha não tem tratamento. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai conseguir, o tratamento seria uma remissão, eu nunca mais vou ter. Então, por exemplo, eu fiz o tratamento de uma mancha, de um melasma que apareceu, e ele nunca mais vai voltar. Isso, infelizmente, não acontece. A partir do momento que a pessoa tem a sensibilização, formou a mancha, nós vamos poder propiciar a ela controle, e nós vamos ter que ensiná-la como ela deve fazer isso. Tá? E é isso que nós vamos conversar. Primeiro, nós vamos entender quais são os mecanismos que levam à formação e o aparecimento dessa mancha, e depois, quais são os métodos que nós temos disponíveis para poder tratá-la. Tá? Então, apesar de ter começado de uma forma tão chata, né, com uma notícia tão chata, mas verdadeira, né, nós vamos tentar expor para vocês que realmente nós temos hoje, graças a cosméticos, graças a equipamentos, nós temos várias opções que vão nos auxiliar bastante no sentido de proporcionar um bem-estar para o nosso paciente em relação a essas alterações de coloração. Tá? Então, começamos por aqui. O nosso melanócito, que é quem vai dar a coloração da pele, ele não é o único tipo de pigmento que pode modificar a cor da nossa pele. Nós temos também, além da melanina, temos o caroteno e temos a hemoglobina, que ela, oxigenada, a pele nossa fica avermelhadinha e sem... Né? Quando, por exemplo, a gente inala muitos gases e tal, a gente vai ficar com ela mais azulzinha. Tá? Então, essas alterações são as possíveis de coloração. Então, nós não temos só a melanina causando uma modificação na nossa cor, como também o próprio caroteno e a hemoglobina, seja ela com oxigênio ou seja ela com algum gás, tipo monóxido de carbono, alguma coisa que prejudique o funcionamento dela. A melanina, ela abastece 36 queratinócitos. O que a gente está querendo falar com isso? A melanina, ela fica na transição entre a epiderme e a derme, né? Bem aqui na base, né? Na camada basal. E um melanócito, ele vai produzir vários grânulos de melanina, e os queratinócitos, aquelas células que fazem parte, que compõem a epiderme, eles vão absorver esses grânulos de melanina e vão subindo com ele progressivamente. Tá? Então, um melanócito ele vai pôr grânulos dentro de 36 queratinócitozinhos aqui na pele. E nós temos dois tipos de melanina, a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina, ela é uma melanina que tem uma especificidade de tratamento muito, assim, de funcionamento muito boa, que é a melanina da pele afrodescendente. Que todo mundo gosta de pichar a pele negra. Não, é difícil de tratar. Mas ela tem várias virtudes que a pele caucasiana e a pele oriental não têm. Um envelhecimento mais tardio, uma série de resistências mecânicas maiores, e a pele caucasiana não tem. E quem confere isso é a melanina dela. Então, a coloração... E não existe um diferencial na literatura dizendo pele negra
mancha mais do que a pele branca ou a pele oriental. Todos mancham, todos, se fizerem incidência no sol, vão ter a mesma probabilidade de formação de mancha. Então, a gente tem que acabar com esse conceito errado, sabe? Quase que um conceito colonial de que, eu tenho medo de tratar a pele negra. Por quê? Não tem motivo para isso. Pelo contrário, é uma pele que merece o mesmo cuidado que qualquer outra pele vai merecer dentro de uma rotina de tratamento. E ponto. E a virtude que essa melanina da pele afrodescendente tem é a seguinte: ela absorve a luz solar e transforma ela em calor e devolve para a natureza. Enquanto que a feomelanina, que é a da pele caucasiana, a pele branca, ela, quando absorve, ela se deteriora. Então ela deixa de conferir proteção para a pele. A da pele negra, ela assimila, vamos dizer assim, a radiação, devolve essa radiação nociva para fora e continua ali trabalhando, de plantão. Tá? Então isso é o que dá a característica de resistência para a pele afrodescendente em relação aos outros tipos. Uma outra característica muito interessante, que não é tão pertinente a isso, mas é devido a isso, é o seguinte, que eu gosto sempre de perguntar para as pessoas: o que vocês acham? O colágeno da pele negra, ele é maior e ele tem uma capacidade de sustentação, assim, um peso molecular maior do que o da pele branca? O que vocês acham? Que sim ou que não? Não, ele é menor. Mas ele promove a sustentação por muito mais tempo, ele sofre muito menos a ação do tempo, porque a melanina da pele dele protege ela muito mais. Então ele tem um escudo protetor maravilhoso, ele pode ser pequenininho, mas ele não vai sentir os sintomas, né, ou as alterações proporcionais do envelhecimento, justamente por conta dessa proteção que a melanina, característica da pele negra, nos dá. Então vamos lá. Esses são só assim algumas citações sobre por que né, um melanócito abastece os 36 queratinócitos, ou seja, eles podem simplesmente por absorção, por fagocitose, ou seja, engolir o grânulo de melanina, mas por serem teorias não vamos nem perder o tempo conversando sobre isso, porque nem os próprios autores definiram ainda qual é o mais correto. Tá? Só para nós termos uma diferença de pigmentação para peles de 50 anos. Então aqui uma pele caucasiana, ó. Aqui as papilas dérmicas, onde estão situados os melanócitos. Né? Aqui você tem, essa seria uma pele indiana, de uma pessoa indiana. Engraçado ela não ter a papila, mas ela tem uma boa resistência mecânica. E aqui a pele negra. Tá? Olha os melanócitos dela bem mais proeminentes, assim, né? Como se estivessem mais efetivos trabalhando para qualquer tipo de incidência solar. Se a gente pegasse essas mesmas peles daqui a 30 anos, ou seja, com eles com 80 anos, quem manteria ainda esse formato original seria a pele afrodescendente. Todas as outras teriam uma atrofia muito grande, muito intensa, coisa que não verificamos na pele afrodescendente. Então, antes de falarmos de mancha, eu gosto de falar da função da melanina para a gente ver que ela não é desnecessária. Pelo contrário, ela é imprescindível para o nosso funcionamento orgânico, principalmente da pele. Aqui algumas alterações por ausência de coloração. O albinismo, que infelizmente é uma alteração da ausência praticamente total de produção de melanócitos, presença dos melanócitos. Então são pessoas que infelizmente vão ter uma complicação de ceratose actínica, que é uma lesão cutânea que tem uma probabilidade muito alta de se transformar num câncer cutâneo. Elas vão precisar praticamente viver fora da exposição solar, para que tenham uma boa qualidade de vida. Tá? O vitiligo é uma outra doença que tem uma característica diferente. Esta é uma
característica essencialmente hereditária, enquanto que o vitiligo também ainda não se chegou a um consenso se existem só alterações autoimunes, ou seja, o próprio organismo combate, né, o melanócito e aí ele para de trabalhar, ou a neurogênica que vai impedir a transformação nas várias etapas da melanina, né? Ou uma autodestruição dos melanócitos. Quer dizer, existem essas três hipóteses, né? Ainda não existe nada muito bem definido, porém, gosto sempre de salientar uma coisa: o maior dano que o vitiligo faz é social, porque as pessoas são tremendamente segregadas por isso. Então, uma época que, vamos dizer assim, hoje se fala muito de bullying, coping, tal, todas essas coisas, mas não se fala a respeito disso daqui. Então, nós temos que chamar a atenção para que o vitiligo seja, vamos dizer assim, mais bem aceito. Lógico que ninguém vai fazer campanha na rua para isso, mas nós temos que conversar com os nossos pacientes que têm esse acometimento, tentar trazer um pouco de tranquilidade para ele. Infelizmente, o nosso meio social o brasileiro gosta muito de fazer piada, né? Muito legal, todo mundo gosta de dar risada, né? Então nós somos roubados no orçamento. Ah, que legal, fomos roubados, né? Vira piada de artista. Quer dizer, mas a gente não tem um enfoque sério para, por exemplo, o tratamento dessa doença. Que, por incrível que pareça, existe uma planta no cerrado brasileiro que se chama mamica de cadela, não sei se já ouviram falar. Ela é uma casca de uma árvore que fica parecendo peitinhos de uma cadela, assim, por isso que leva esse nome popular de mamica de cadela. Brodesimus galdecaris, o nome científico dela. É um psoraleno de alta potência e que, usado para o tratamento do vitiligo, consegue atenuar muito, sob a forma de chá, ou antigamente também sob a forma de comprimidos, que a gente tinha um remédio chamado viticromin, que era a base dessa planta. Essa planta, infelizmente, teve algum laboratório estrangeiro que comprou a patente de biodiversidade dela e descontinuou a produção desse remédio no Brasil. E nós não podemos tratar com a nossa planta o nosso povo. É a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Mas tudo bem. Vamos lá. Leucodermias actínicas são coisinhas que vocês já se viram frente a ela, e é uma das coisas mais chatas de alteração cutânea, de coloração que a gente vai tratar. São aquelas manchinhas brancas que aparecem dentro do processo de envelhecimento. Muito característico a presença delas nas regiões em que tem uma incidência solar muito grande, que é o que a gente chama de compartimento facultativo. Que troço doido é esse? Compartimento facultativo é o seguinte: é aquela área do seu corpo que você sempre deixa descoberta, tomando, recebendo a ação solar. Então, geralmente, a mulher gosta de usar blusas mais cavadas, um decote maior. Então, o compartimento facultativo dela são essas áreas expostas mais frequentemente ao sol. Tá? Então, por isso que essas áreas, normalmente, nós vamos verificar essas manchinhas que vão estar se alternando com algumas manchas mais escurecidas e essas manchinhas brancas que aparecem com o passar dos anos. Horrível de ser tratado. Você pode fazer o que você quiser, a dança da chuva, você pode fazer panelada, garrafada, o que vocês quiserem. Não tem um troço legal para isso, que a gente consiga uma ação efetiva. Por incrível que pareça, a dermopigmentação é uma das opções que mais acaba atenuando para o paciente em relação à apresentação social deles, dessas manchinhas. Porque é o que o pessoal fala, é um dos dedos duros da idade. Você olha aquilo e você fala, você pode fazer o que você quiser, botox, preenchimento, mas aqui, ó, não vai conseguir muita coisa. Então vamos lá. O lentigo senil vamos dizer assim, é o companheiro escuro daquela manchinha da leucodermia clara. Tá? Ele aparece também, em geral, nas regiões mais expostas. E por que cargas d'água? Toda mulher faz aquela reflexão. Por que eu vou ter mancha nas minhas mãos e o meu marido não tem? Fácil.
quem lava a louça? Então, uma outra característica besta, mas se vocês forem notar, quando vai se alugar ou comprar uma casa, a gente geralmente, né, gosta de ver uma coisa em cima da pia, que é o quê? Uma janela, sol, legal. Então você está lá lavando a louça sem a luva, que é uma característica geral, né, sem uma proteção, você começa a lavar com um detergente, uma substância que tem por objetivo o quê? Tirar a gordura e a sujidade das panelas. Agora, se ela bater na sua pele, ela não vai fazer isso? Ela não vai tirar a proteção? Lógico que vai. E como você já fez o altar ao Deus Sol ali, né, em cima da sua pia, obviamente você vai ter uma incidência maior do Sol numa pele que está desprotegida. Então, o grande tratamento, a grande prevenção para isso é não lavar a louça? Não, usar também. Mas a gente usar a luva, principalmente, que é a grande coisa. Ou tirar o barrigudo da sala e botar ele para lavar a louça, certo? Geralmente, 4ª década de vida. Por quê? São anos e anos que a gente já vai fazendo isso. A agressão solar para a formação da mancha, ela não é de hoje para amanhã. É uma coisa que, infelizmente, é progressiva. A incidência solar, ela vai atingindo as estruturas e vai alterando os alelos, os cromossomos, progressivamente, até que, por exemplo, no caso do melanócito, ele fica mais sensível. Pequena quantidade de luz, maior produção de melanina. E aí ele começa a formar manchas em determinadas áreas. Isso vale para cá e isso vale para a face também, ou para o corpo como um todo. Tá? E agora chegamos no melasma ou no cloasma. A diferença, isso daqui é a obra do nosso querido organizador. Ele está querendo me mostrar como é que podia escrever. Eu falei, não faz nada. Ele pegou e escreveu esse troço aqui. Vamos lá. A diferença de melasma e cloasma é simplesmente a época de aparecimento. O cloasma se designa as alterações cromáticas oriundas do período da gestação, enquanto que o melasma é fora. Então, cloasma gravídico é uma coisa redundante. É cloasma, é da gravidez. Aí, começamos já, por exemplo, a enfocar essas duas alterações. Isso daqui seria fácil de ser tratado, né? Ou evitar que isto acontecesse. Se nós dispuséssemos para a nossa população de fotoprotetores, não com os preços escorchantes que nós, infelizmente, somos obrigados a ter, né? Porque ainda se conceitua o fotoprotetor como um cosmético. Porque pela lei é considerado cosmético aquilo que impede a instalação ou início de um processo. Então o fotoprotetor impede o aparecimento da mancha, se você usar corretamente. Então isso, infelizmente, faz com que ele tenha 70% a 75%, se eu não me engano, de IPI, que é um imposto que é cobrado sobre o valor dele. Então, muitas vezes, nós viajamos para o exterior, a gente vai numa gôndola, vê, poxa vida, custa $11, quase que 350 ml. Chega no Brasil, você paga R$30 em 125 ml. Por que isso? Porque, infelizmente, nós temos uma política absurda de impostos para certos produtos. Esse é um deles. Nós evitaríamos bastante problemas de manchas. Ah, mas é só uma manchinha de pele. Não, peraí. Se fosse na sua pele, né? Se fosse na pele dos vários presidentes que já se sucederam no nosso governo e ninguém viu nada até hoje, eles teriam tratado, né? Então a coisa não é bem assim. E o melasma, ele tem mais ou menos assim, o mesmo histórico, ou seja, exposições solares sem a devida proteção. A proteção tem que ser química e muitas vezes química e física, ou seja, você usar um chapéu, além de usar um fotoprotetor químico, isso é mais efetivo.
É lógico que nós temos uma série de fatores que vão influenciar, depois a gente vai mostrar rapidamente sobre isso, mas o que é mais efetivo para o melasma é ele não começar. Então, nós termos, por exemplo, nossas pacientes de 15, 18, 20, 25 anos, nós já as ensinarmos a usar corretamente a fotoproteção. Para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de citar como exemplo, a criança quando chega na pré-escola na Austrália, que tem até mais problemas do que nós, de radiação nociva, de ultravioleta do tipo B, ela recebe uma lancheirinha com as coisinhas, pasta de dente, escova de dente, garrafinha e tal, e um fotoprotetor. Para já ser, desde a mais tenra idade, ensinada a utilizar o fotoprotetor. Tá? Isso é necessário. Nós temos que começar a difundir isso no nosso meio, que é a melhor forma de prevenção da mancha, que é o menor problema, do câncer, que seria o pior de todos. Tá? Opa, desculpe. Isso daqui é só para nós termos uma ideia sobre a incidência da luz solar. Então nós temos o ultravioleta do tipo B, que é o ultravioleta nocivo. Ele vai alterar as células da epiderme, ele vai levar à formação de um câncer, de uma doença muito séria. Envelhecimento e mancha é o UVA. Ah, mas o UVA não é legal? Sim, sabendo usar. Se você não souber usar, ele vai se tornar danoso. E, inclusive, tem um outro aspecto. Ele piora os efeitos cancerígenos do ultravioleta do tipo B. Então, se nós não soubermos realmente usar a radiação ultravioleta do tipo A em prol da nossa saúde, nós podemos piorá-la se usarmos, vamos dizer assim, com uma incidência grande da ultravioleta do tipo B junto. Então, tudo é uma questão na nossa vida de usar de uma forma coerente e correta. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? 15 minutos de exposição solar. Mesmo que com o fotoprotetor, existem já trabalhos que mostram que não altera a produção de vitamina D, não altera em nada o funcionamento cutâneo. Tá? Não altera, mantém-se tudo corretamente. 15 minutos, gente. Não são 6 horas. E se alguém puder, por favor, falar isso para minha esposa e convencê-la, nossa, vou ser fã o resto da vida. Porque parece casa de ferreiro, espeto de pau mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, a proteção contra a radiação solar, a gente normalmente usa essa nomenclatura, né, que é fotoproteção solar, que é o quê? É uma proteção que eu passo e que vai retardar o aparecimento de uma vermelhidão, de um eritema na pele do meu paciente, dizendo que o sol já está agredindo a pele. Então, toda vez que nós temos o aparecimento dessa vermelhidão pela exposição solar, quer dizer, nós já estamos agredindo a pele. Então, o fotoprotetor, ele vai dizer para mim quantas horas que vai se iniciar um processo. Então, um fotoprotetor 4, é 4 horas entre a passagem, a exposição. Se eu ficar 4 horas expondo a pele, ela vai ficar vermelha. Fator 30, vai levar 30 horas, então protege muito mais. E assim por diante. Muitos médicos, enfim, outras pessoas, gostam de classificar assim, olha, então usa um fotoprotetor 100, usa um fotoprotetor 60. Agora vamos comparar efetividade. O 30, que tem geralmente um preço acessível, tá? Por exemplo, faz parte de de grande número de kits até de empresas cosméticas, como, por exemplo, a própria Medicatriz tem um kit de tratamento, de clareamento, tem o fator 30 lá no meio, tem alguns outros que preferem usar 50 e tal, mas o 30, bem utilizado, olha o que ele confere de proteção. E o 60, o preço vai valer essa diferença? Não. O que vai valer é nós ensinarmos corretamente o nosso paciente a usar. Porque existe o conceito de que fotoproteção é água benta.
O cara pega uma gotinha, passa assim, espalha, está protegido. Não é assim. Não é assim. Nós temos uma quantidade para poder passar e isso ser efetivo. Tá? Já vamos falar sobre isso já. Aqui são alguns outros produtos para a gente ter ideia. Quando ler, por exemplo, numa embalagem, você viu dióxido de titânio, óxido de zinco, né, Parsol, o PABA e tantos outros produtos, todos eles são protetores que vão ter ou características UVA ou UVB. Hoje, vocês veem que já existe a necessidade de ter protetores de UVA, protetores de UVB, porque o UVA não é tão bonzinho quanto a gente imaginava. Quanto que eu vou passar? Agora vocês vão pensar que eu sou patrocinado por alguma empresa farmacêutica ou alguma coisa. Por quê? Essa quantidade, pelo amor de Deus, né? O sol não vai fazer nada mesmo, né? Não preciso nem pôr roupa, só passar foto protetor e sair na rua. Ninguém vai me reconhecer. Esse autor, ele sugere a colher de chá como um parâmetro. Se você pegar meia colher de chá, você passa no rosto. Passa rosto e região aqui, por exemplo, do colo. Mas tem que ser esse tanto? Tem que ser esse tanto. Não precisa ser um filme grosso, né? Aquela coisa empastar, parecia aquelas bailarinas de teatro kabuki japonês, que eu fiquei decepcionado quando eu descobri que são homens, não são mulheres. Não sei, mas tudo bem, mas são homens literalmente, não é coisa assim, homens figurativos. Não, são homens. Então, vejam, a colher de chá, ela é um parâmetro muito legal, ó. Meia para cada braço, tal. Então você vai pegar, como é que você sabe, por exemplo, eu até brinco com o pessoal, como é que eu sei quando o meu paciente não está usando o fotoprotetor que eu prescrevi? Eu prescrevo 200 ml. 200 ml vai chegar mais ou menos, depois de uns 15, 20 dias, tem que acabar. Passa um mês e meio, ela retorna para a consulta. Está usando? Ela fala, tô, certinho, aqui ó, está na metade já o frasco. Não usou. Então, um outro parâmetro que é legal é o seguinte, principalmente para rosto, é você pegar a bisnaguinha e passar na ponta do dedo como se fosse uma pasta de dente. E usar uma para a testa e meio aqui do rosto, outra daqui para baixo. Isso é chamado de UTR. Tá? É uma unidade também de medição para você aplicar os remédios em geral. Não sei se vocês já repararam que os remédios dermatológicos, cada um deles tem um biquinho mais grosso e mais fino. É justamente a dosimetria dele. 10 miligramas você vai ter quando você puser numa ponta do seu dedo, proporcional. Que é uma medida que é proporcional a cada um. Tá? Então, isso é o que a gente tem que passar. Agora, um outro problema é, eu passo às 7 da manhã e um grande abraço. Só amanhã. A cada 3 horas. Então, normalmente, eu falo para o pessoal, gente, 8, 11 e 14 horas aplicou, você está protegido para maior incidência de sol possível no seu dia. 3 aplicações, 8, 10, 11 e 14 horas, você vai ter uma boa fotoproteção. Mas e a minha maquiagem? Fala, também quer ver Deus sem morrer. Não dá, né? Tem que ter um sacrifíciozinho. Não é verdade? A gente tem que ter uma dose de dedicação para conseguir um efeito. Senão, não. Se fosse tudo fácil, pelo amor de Deus. Né? Então, vamos lá. Isso daqui que eu gosto de chamar a atenção, evitar atividades ao ar livre entre 10 e 14 horas. Né? Né? É o horário que todo mundo marca churrasco, aí vai para a praia nesse horário, não sei o quê. Então, não sejam indulgentes. É uma outra coisa que eles colocam aqui. Você tem que se proteger, você não pode. Sabe que vai nesse horário? A proteção tem que ser mais efetiva. Notou que está suando? Passe de novo. Mas passa de novo, você está perdendo a proteção com o suor. Outra coisa, todo mundo quando vai passear na praia é uma coisa legal, bota a puxetinha aqui atrás, iPhone, iTalk, iTunes, aí tá, né? Toda a turma do todinha aqui, né? Menos o maldito do fotoprotetor. Isso ninguém leva. O cara é capaz de pôr água de coco aqui atrás, mas não leva o fotoprotetor.
E é o que mais vai precisar, porque andou 2 horas na praia, tem que reaplicar. É isso que é necessário. Então, nós temos que incutir na cabeça dos nossos pacientes, dos nossos clientes, que isso é necessário. Quer tratar mancha e não quer fazer isso? Obrigado por conhecê-la. Ache outro, porque eu não vou conseguir fazer nada. Nem ninguém que seja ético vai conseguir fazer alguma coisa. Porque isso é necessário para cada pessoa. Tá? Nossa, dia chato, né? O cara fala que não trata mancha. Tem que busuntar de fotoprotetor, né? Meu Deus do céu. Mas é o que a gente tem que ter. Aqui vocês têm uma lista dos principais despigmentantes. Vou chamar a atenção de vocês para 2. Hidroquinona. A hidroquinona tem sido vítima de uma calúnia desgraçada. Não foi proibida pela FDA. Ninguém mostrou até hoje esse reporte deles. Não existe. O uso prolongado é proibido. Por quê? Porque pode levar a uma acromia de pele. Ou seja, perda da coloração. Tá certo? Então nós temos que ter isso em mente. Pode ser usado períodos curtos. Curtos. Agora, nós temos trocentas outras coisas boas. Vocês têm, por exemplo, desde Mela White, vocês têm o extrato de uvas Ursi, vocês têm N produtos, ácido cógico é um dos mais indicados para substituição da hidroquinona. A grande indicação é o seguinte: jamais façam monoterapia para tratamento de uma mancha. Não adianta usar um produto. Tem que ter 2 ou mais produtos dentro da composição para que nós tenhamos uma boa efetividade. Um que, por exemplo, absorva a melanina, o outro que iniba a tirosinase, ou que faça o sequestro, aquela ação de cobre e ferro. Nós temos que ter isso. Essa associação de 1 ou 2, 3 produtos, ela é mais benéfica do que só a monoterapia. Tá? Estou indo mais rápido que eu preciso. Aqui é só para vocês terem uma ideia dos melanomas. Manchinhas que a gente tem que tomar muito cuidado para mexer. Vejam, quando ela tem alterações de forma, quando ela tem alterações de coloração, elas começam a ser indicativas de probleminhas. Então, indique para a sua paciente, olha, por favor, procure um médico para que você tenha um suporte legal. Aqui, olha, só dando os 3 pontos principais, que é a assimetria, o retículo atípico, quer dizer, a coloração ela não é escurecida, e muitas vezes tem pontinhos branco-azulados no meio. Isso a gente vê a olho nu. Se a gente vê a olho nu, se tiver uma lupa, então você vê um pouco melhor. Viu isso? Não mexa, por favor. Recomende, mas cuidado para recomendar. Não chega para ela e fala, você tem que ir para o médico. Não, que aí ela já vai desesperada. Né? Encaminhe ela, tenha sempre contato com um profissional para que aí ela tenha e receba o tratamento mais adequado. Aqui, 70% das pessoas caucasianas geralmente têm melanomas não, óbvio, malignos, mas tem algum tipo de melanoma. Nos Estados Unidos, que eles têm uma boa casuística, eles têm 51 mil casos por ano, com mais ou menos 8 mil mortes. Aqui no Brasil não deve ser muito diferente disso. Aqui só para vocês terem uma ideia da classificação dos 2 compartimentos, né? Esse é o facultativo, que a pessoa deixa tomando sol, e aqui, onde é coberto pela roupa, é o constitutivo, para a gente saber a coloração original da pele mesmo. Os fatores de risco: quanto mais clara a pele, muita exposição solar, né, para as alterações cancerígenas principalmente, e histórico prévio familiar é muito importante a gente conhecer. Então, na anamnese de vocês, isso tem que fazer parte sempre, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como são essas lesões. Óbvio que são lesões que fogem do dia a dia de vocês. Na dúvida, bola para frente. Manda para alguém para dar uma olhada, tá?
Aqui é a nossa epiderme, só para a gente ter uma lembrança de como ela é um monte de célula, ela é avascular, é um tecido seco, chato de ser tratado, e todos nós odiamos a epiderme. Por quê? Porque todos nós jogamos ácido, passamos peeling de diamante, queremos acabar com ela. Por quê? Porque ela é uma barreira de proteção da pele. Então os nossos cosméticos não vão ter um efeito legal, por exemplo, dentro da proposição de tratamento de uma mancha, se a gente não conseguir diminuir essa barreira natural que ela exerce, né? Então, para nós usarmos um peeling, muitas vezes, nós temos que tomar medidas prévias, porque às vezes o percentual que eu posso usar no meu dia a dia não é tão efetivo. Mas o que eu faço? Lanço mão de um peeling de diamante, ou lanço mão de um peeling, por exemplo, de cristal, para eu conseguir quebrar aquela epiderme e ter uma penetração mais efetiva do meu produto. Isso é um método super legal. Com a ação do peeling eu consigo um crescimento epidérmico, destruo aquilo que eu não quero, tem peelings mais efetivos, e induzo a uma reação inflamatória para empurrar uma regeneração celular. Tá? Então eu posso usar a microdermabrasão, o peeling de diamante, o peeling químico, você entendeu? Tudo isso tem que ser conjugado. Tudo isso tem que ser conjugado. Assim como eu falei para vocês, não pode-se ter apenas um tipo de produto lá no meio para tratar. A gente não vai só passar o produto e ficar lá do lado, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, faz ação, faz ação. Não, a gente não pode fazer isso. Nós vamos ter o quê? Ações efetivas, vamos diminuir essa resistência que a epiderme faz, vamos lançar mão de um peeling químico para dar uma quebradinha, às vezes a gente faz um peeling na casa da paciente, num percentual menor, progressivo, para quando ela voltar, depois de 20, 30 dias de preparo, aí nós fazemos um peeling mais efetivo. Aí nós vamos conseguir uma ação mais legal. Tá? E nunca se esqueçam de uma coisa, mancha e pressa não são sinônimos. Não pensem que, olha, a pessoa chega, olha, eu tenho que me tratar porque daqui uma semana meu filho vai se casar. Seu filho vai se casar com uma mãe manchada. Ponto. Esquece. Tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da diferenciação de um tumor benigno de um tumor maligno de pele. Tá? Essa é a bibliografia que a gente utilizou. Me coloco à disposição de vocês para dirimir qualquer dúvida, seja através do site da empresa, da Skinner, ou diretamente, eu não sei como é que faz para divulgação, até para as pessoas que estão vendo à distância, né, que é uma sensação diferente, mas legal, né? A gente sabe que tem alguém que está vendo a gente, mas que não está aqui, né? Então, tchauzinho para vocês que estão aí, tá? E obrigado pela atenção que vocês dispensaram. Agradecemos, Dr. João Carlos. Presentinho. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Até mais. Gostaram? Bom, né?